Voltando para o dartpad.dev, esse conceito de parâmetros nomeados não se aplica somente ao construtor da classe, tá? Pode ser aplicado a funções comuns também, né? Então, por exemplo, se a gente criar uma função aqui que retorna um integer, e ela se chama sum, que é soma em português, e ela recebe dois parâmetros, né? Um número int, chamado num1, e um número int, chamado num2. Dentro do corpo, ela retorna a soma desses dois números, né? Porque é justamente o nome que a gente deu para ela, então ela soma num1 com num2 e retorna isso. Se a gente fosse executar essa função aqui dentro da main, a gente chamaria a função pelo nome sum, passaria como primeiro parâmetro, sei lá, o número 9, por exemplo, e como segundo parâmetro o número 12, para somar 9 com 12. Então, o número 9 seria atribuído para o parâmetro num1 e o número 12 seria atribuído para o parâmetro num2. Se a gente quiser usar os parâmetros nomeados ao invés de posicionais, a gente simplesmente faria a mesma coisa que a gente fez aqui no construtor da classe, tá? Simplesmente encapsularia entre chaves. Beleza? Então agora esses parâmetros são nomeados, não mais posicionais. Tanto é que a gente tem o mesmo erro aqui, ó. Muitos argumentos posicionais. 0 esperados mais 2 encontrados. Então agora o que a gente tem que fazer é usar o nome dos parâmetros. Então, num1, 2 pontos, num2, 2 pontos, seguida pelos valores, né? E da mesma maneira, agora a gente poderia até inverter, né? Não precisa vir o num1 primeiro, pode vir o num2, porque é nomeado, não mais posicional, ok? Mais uma coisa em relação a isso, a parâmetros posicionais e nomeados, é que a gente pode misturar os dois, sim. Tá? Então, por exemplo, nessa função aqui, eu quero que o parâmetro num1 seja posicional e o num2 seja nomeado. Então, eu coloco o num1 fora das chaves e o num2 entre as chaves. Agora, o num1 é posicional, é o primeiro argumento, e o num2 é nomeado. Então, agora a gente já vê um erro aqui. Por quê? Sendo num1 um parâmetro posicional agora, vindo na primeira posição, a gente precisa passar realmente ele sem o nome do parâmetro, diretamente com o valor que condiz com esse parâmetro aqui, certo? Agora, o num2 continua sendo um parâmetro nomeado, então a gente tem que passar o nome do parâmetro aqui na execução da função. Mesma coisa no construtor, Matheus, mesma coisa, tá? Se a gente quisesse, por exemplo, tirar o name e o surname daqui, name e surname não vai ser nomeado, vai ser posicional. Então a gente tira de dentro dessas chaves e cola fora delas, ainda entre os parênteses do construtor, né? Então, name e surname agora não são mais nomeados, são posicionais. Tanto é que tá dando erro aqui, certo? Então agora a gente precisa tirar aqui o nome da propriedade, o nome do parâmetro name, e precisa tirar o nome do parâmetro surname, beleza? A mesma coisa aqui para baixo, só que tem um porém, né? Aqui a gente tinha invertido, o surname está em primeiro e o name está em segundo. Como esses parâmetros agora são posicionais, se a gente mantiver esse código desse jeito, tal vai ser atribuído como nome e Marcela vai ser atribuída como sobrenome. Não é o que a gente quer, né? Então a gente vai ter que inverter isso, ok? Marcela primeiro, porque é o nome, tal em segundo, na segunda posição, porque é o sobrenome, ok? E aí depois vem os parâmetros nomeados, que no caso só tem phone. Poderia ter mais parâmetros nomeados ou só pode ter um? Não, poderia ter mais, né? Se a gente quisesse colocar mais parâmetros, aqui poderia. Eu vou exemplificar aqui nessa soma e vou colocar mais parâmetros aqui, ó, num3, por exemplo, num4. Opa, tem que colocar o data type. Ok? Então, poderia ter vários, beleza? Mais um detalhe em relação a isso é que os parâmetros nomeados passam a ser opcionais na execução da função. Já os parâmetros posicionais sempre são obrigatórios, tá? Então, nessa função sum, por exemplo, aqui, que a gente está executando nessa linha, se esse parâmetro num2 é nomeado, a gente pode simplesmente não passar ele, tá? A gente só precisa realmente passar o parâmetro posicional. Tanto é que, ó, esse código não tem erro nenhum. Agora, se eu deletar esse número 9, que está sendo passado para o parâmetro posicional num1, aí sim a gente tem um erro, olha só. Um argumento posicional esperado, mas 0 foram encontrados. Então, os parâmetros posicionais são sempre obrigatórios. Já os nomeados são opcionais. Ok?
Mesma coisa no construtor da nossa classe, mesma coisa. Então, como a gente colocou name e surname como parâmetros posicionais desse construtor, eles são obrigatórios. Tá? Então, se eu deletar, por exemplo, aqui, fulano, ciclano, eu deletar ciclano, a gente vai ver um erro, olha só. 2 argumentos posicionais esperados, mas só um foi encontrado. Tá? Porque a gente está passando fulano e depois a gente está passando fone, que é um nomeado. Né? Então, está faltando um argumento posicional, que é o ciclano que a gente tinha deletado. Agora, o parâmetro nomeado fone, a gente não precisa passar, porque os parâmetros nomeados são opcionais. Ok? E a nossa função sum também não faz sentido ter todos esses parâmetros nomeados. Eu só usei para exemplificar, então eu vou voltar o int num2 e vou obrigar a passar aqui um segundo parâmetro, que agora não tem mais erro nenhum. Ok?